No início do século XX, uma das mais detestáveis personagens da história americana deixou um rastro de medo em várias pequenas cidades pobres da Louisiana e do Texas. Só que o mais intrigante é que ela tinha apenas 17 anos na época e fazia parte de cultos de voodoo, ao qual ela atribuiu todas as coisas horríveis que fez. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje vamos falar de um caso assustador que envolve um culto voodoo e um machado. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, já clique em inscrever-se. Eu libero 2 vídeos por semana, sempre às terças e quintas, às 19 horas. Numa tarde de janeiro de 1911, a polícia foi chamada à residência de um homem chamado Walter Burns, que morava na cidade de West Crowley, Louisiana. Os vizinhos estavam preocupados porque ele não havia aparecido em seu trabalho na fábrica de arroz local e a casa parecia abandonada. Quando as autoridades entraram, parecia estar tudo em ordem, mas quando chegaram no quarto, viram a própria casa dos horrores lá dentro. Walter, sua esposa e seu filho de 6 anos foram encontrados massacrados. Estavam retalhados, as cabeças foram abertas como melões. Havia um balde cheio de sangue no canto e um machado manchado perto da cama. A polícia suspeitava que a família tinha sido morta enquanto dormia, e como não havia sinal de arrombamento, eles concluíram que o culpado tinha entrado pela janela. Esse seria o início de uma série sombria que desencadearia contos de magia voodoo, cultos nefastos e sacrifício humano. A investigação não conseguia descobrir a motivação, o porquê dessa família ter sido alvo. Walter era muito querido e a família não tinha inimigos conhecidos. Mas enquanto investigadores trabalhavam no caso, eles teriam que arrumar mais tempo para decifrar outro caso igualmente terrível. No mês seguinte, houve outro assassinato em massa, dessa vez Alexander Andrews, sua esposa Minnie e seus 2 filhos pequenos, todos encontrados igualmente como no caso anterior e igualmente na cena, havia um machado e um balde de sangue. No mês seguinte, outra família foi encontrada no mesmo estado mórbido. Dessa vez, as vítimas eram Alfred, Elizabeth Casway e seus 3 filhos de San Antonio, Texas. Nesse ponto, a polícia suspeitava que os casos não estavam apenas relacionados, mas também que eles eram racialmente motivados. Todas as famílias eram pobres e negras. A polícia começou a suspeitar que existia um serial provavelmente rico e branco, e isso atrapalhou demais o andamento da investigação desde o início, já que eles estavam olhando para o lado errado. Até que um dia uma mulher que se dizia amante de um homem local chamado Raymond Barnabet disse que ele estava se gabando de ter matado a família Andrews e que voltou para casa com sangue em suas roupas. Ele foi preso e durante seu julgamento seus próprios filhos, Clementine e Zephyrin, também alegaram que seu pai tinha sido muito abusivo com eles e os forçou a ajudá-lo a se livrar das provas. No final, Raymond foi considerado culpado e ganhou com sucesso uma apelação, mas enquanto estava preso esperando por um novo julgamento, haveria mais casos acontecendo igualmente doentios. Em novembro de 1911 foi a vez da família Randall. Norbert e Azima Randall, que moravam em Lafayette, a área mais pobre de todas, foram assassinados com seus 4 filhos, e o modus operandi era o mesmo que os anteriores. A única diferença era que Norbert tinha sido morto com um tiro em vez de um machado por razões desconhecidas. Durante essa investigação, a polícia entregaria suas suspeitas à filha de Raymond Barnabet, Clementine, já que os Barnabets viviam perto dos Randalls e havia sangue na maçaneta de sua porta. O mais inusitado era o bilhete bizarro que encontraram com Clementine, que dizia: um terno completo de roupas de mulher em seu quarto, saturado de sangue.
e coberto com cérebros humanos, assim como sangue nas roupas de Clementine. Isso foi, no mínimo, bastante incriminador. Clementine foi presa como suspeita, assim como seu pai tinha sido. O irmão dela se safou porque ele nem estava na cidade. Só que ainda assim, com os 2 suspeitos presos, as mortes não pararam. Estava cada dia mais difícil de entender o que estava acontecendo, quem era o culpado. Na verdade, as coisas pioraram e em janeiro de 1912, um total de 3 famílias foram assassinadas da mesma forma em um único mês. Em uma das cenas de crime, um novo detalhe foi encontrado, uma mensagem escrita em sangue sobre a parede que dizia: "Quando ele faz a inquisição por sangue, ele esquece o grito dos humildes." O recado era assinado por os 5 humanos, que é mais uma prova de que havia uma gangue de pessoas por trás dos massacres. Quando essa informação chegou à mídia, juntamente com a mensagem assustadora e algumas imagens, em pouco tempo a população começou a associar os casos com um culto voodoo, que realizava sacrifícios humanos. Também se falava muito que essa gangue voodoo pertencia à chamada Igreja do Sacrifício e eram liderados por ninguém menos que a própria Clementine Barnabet. Isso tudo desencadeou uma histeria em massa e todos os tipos de relatos sobre rituais voodoo secretos realizados nas selvas ao redor da cidade começaram a surgir. Enquanto isso, Clementine se recusava a cooperar com as autoridades, apenas aumentando ainda mais a sua culpa. Justo quando toda a coisa voodoo estava saindo de controle e a polícia estava desesperadamente lutando para descobrir quem estava por trás de tudo, Clementine de repente veio com uma confissão horrível. Ela contou que realmente fazia parte de um culto voodoo, onde os membros acreditavam que, ao tirar a vida de pessoas, eles iriam alcançar a imortalidade. Ela disse à polícia que lhe foi dado um charme voodoo que a protegeria para realizar seus atos e encantos voodus para conjurar sapos que lhes deram uma série de poderes sobrenaturais. Esse amuleto da sorte em particular não foi apenas destinado a proteger Clementine e seus cúmplices de danos corporais, mas também das autoridades. No total, ela confessou 35 assassinatos. Foi uma revelação chocante, mas a polícia detectou algumas mentiras em seu depoimento. A primeira foi que ela alegou que seu culto estava ligado à congregação santificada da Igreja Sagrada de Cristo no Lago Charles, em Louisiana, mas o pastor de lá nunca tinha ouvido falar dela antes. Ela também deu à polícia os nomes dos cúmplices, mas eles nunca foram encontrados. As pessoas que apontou como integrantes do culto não faziam ideia do que estava acontecendo, e até o sacerdote voodoo que ela alegou ter vendido seus encantos mágicos era apenas um velho herbalista que não tinha ideia do que a polícia estava falando. Sua história também era muito contraditória, com detalhes mudando com frequência a cada depoimento, e logo ficou óbvio que a confissão de Clementine provavelmente não era o que parecia ser. Algumas pessoas alegaram que ela estava louca, um deles foi seu próprio advogado de defesa, mas ela acabou sendo julgada como uma pessoa sã. O xerife Lacoste e o promotor Howard Brunner acreditavam que a maioria dos assassinatos que Clementine admitiu foram praticados através da imitação. A prática de imitação é encontrada no voodoo e em outras crenças. Requer o uso de objetos simbólicos que sejam imitações do objeto ou pessoa real, como uma boneca voodoo, por exemplo. A magia é realizada usando essa imitação como uma forma de afetar o objeto ou a pessoa real, através de um pertence da pessoa ou uma mecha de cabelo. Supostamente isso explique o porquê dos crimes continuarem acontecendo enquanto ela estava presa. Na virada do século XX, o voodoo era sinônimo de práticas sombrias da África e seus descendentes que moravam nos Estados Unidos eram vistos com maus olhos. Sempre que estranhos assassinatos
ocorriam em Nova Orleans ou nos Pantos da Flórida, era comum colocar a culpa no vodu, especialmente quando as vítimas e seus agressores eram negros. Mas então, sem suspeitos e sem provas, a polícia rejeitou em grande parte suas alegações e duvidou que ela tinha cometido tudo o que contou. Apenas os assassinatos da família Randall foram confirmados devido às provas encontradas em sua casa. Clementine foi condenada à prisão perpétua na penitenciária estadual de Angola, perto do estado da Louisiana. Ela só tinha 19 anos. De acordo com o Dr. Jeff Anderson, é quase certo que Clementine foi apenas uma das múltiplas pessoas que cometeram os assassinatos, mesmo sendo a única que admitiu todos eles. Em julho de 1913, Clementine tentou escapar sem sucesso e em agosto de 1923, em uma reviravolta bizarra, ela foi libertada após ter mostrado bom comportamento e ter sido submetida a algum tipo de procedimento misterioso que a curou e restaurou sua sanidade. O que é estranho porque, em seu julgamento, ela foi considerada perfeitamente sã. Essa operação cirúrgica mencionada nunca foi revelada e, ao contrário de algumas especulações, não era lobotomia, porque a lobotomia ainda era desconhecida nos Estados Unidos e só ficou popular uma década depois. A partir da soltura de Clementine, sua história fica na imaginação, porque ela parece ter desaparecido sem deixar rastros. Uns especulam que ela mudou de nome, se mudou e sumiu no mundo. O papel que ela realmente desempenhou nesses casos absurdos e se o que ela falou era realmente verdade, nunca saberemos. No entanto, se ela era culpada ou não, muitos assassinatos em massa aconteceram enquanto ela estava presa. Algumas perguntas ficam no ar e ninguém sabe ao certo as respostas. Ela realmente tinha um culto? Ela enganou as autoridades quando deu os nomes dos membros do culto? O culto ainda está impune? Ela cometia os crimes de dentro de sua cela através de magia voodoo? O fato é que ninguém mais foi preso e o mistério permanece. Em 2017 foi lançado um livro chamado O Homem do Trem, onde os autores contam a história de um imigrante alemão chamado Paul Miller, o assassino em série mais mortal da história americana. Paul começou a viajar pelas ferrovias na América e no Canadá, matando famílias inteiras por onde passava. Ao todo foram cerca de 90 famílias. Os crimes de Paul quase sempre consistiam em invadir casas depois da meia-noite e matar todos os ocupantes com um machado. Ele também tinha o hábito de deixar sua arma na cena do crime. Embora os autores aceitem que Clementine Barnabet possa ser culpada em alguns casos, eles estão convencidos de que a maioria, se não todos, os crimes associados a Clementine Barnabet foram, na verdade, realizados por Paul Miller, o Homem do Trem. Me conta aqui qual a sua teoria para essa história e se você gostou do conteúdo, deixe um like que me incentiva a trazer mais histórias bizarras como essa. Eu vou recomendar um caso que também envolve ritual e é bem bizarro. O caso de Charles Walton envolve bruxaria. Eu vou deixar aqui na tela final. Para quem chegou até aqui, muito obrigada e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!